E essa mensagem vai ser em forma de canção. Vou cantar um trechinho de uma música que o Espírito Santo colocou no meu coração. E ele me garantiu, me falou que era uma mensagem que algumas pessoas precisavam ouvir. E como os nossos irmãos lá do Oriente, os judeus, os árabes, eles acreditam que a canção, o cantar, é uma oração feita 2 vezes. Então vai lá para você, para quem o Espírito Santo quer deixar essa mensagem. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amém, queridos. Eu espero que essa mensagem tenha chegado ao coração de quem o Espírito Santo quer falar nessa noite. E é só o começo, que ele tem muito mais para falar sobre paz hoje, na nossa live e nos nossos corações. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir uma história, é o que as pessoas inventaram, de um concurso que fizeram certa vez, e esse concurso, as pessoas que elaboraram ele, pediram para algumas pessoas que trabalham com pintura, fazer um quadro, alguns artistas fazerem um quadro do que seria a paz para eles. E aí as pessoas começaram a confecção de alguns quadros e eles confeccionaram aquela paisagem linda de floresta, com muitas plantas, com muitos animais, com um rio, com cachoeira, porque isso é o símbolo da paz para eles. Pessoas fizeram a pomba branca, né, voando, que é o símbolo da paz. Alguns fizeram uma paisagem do mar, das praias, porque com sol e tal, que isso, um dia ensolarado, que isso é a paz. Mas teve um deles que surpreendeu o juiz daquele concurso. Ele desenhou um penhasco e esse penhasco era açoitado violentamente pelo mar bravo por causa de uma tempestade. Então nesse desenho tinha um penhasco, tinha um mar bravo açoitando o penhasco e uma tempestade acontecendo. E aí eles entregaram os quadros para os juízes avaliarem. E os juízes acabaram escolhendo como símbolo da paz justamente esse quadro que tinha lá o penhasco sendo açoitado pelas ondas, né, pelo mar, e também debaixo de uma tempestade. E aí os outros artistas ficaram indignados. Como assim? Vocês pedem para a gente simbolizar a paz através de uma pintura e vocês escolhem justamente essa pintura onde parece que as coisas estão completamente adversas, com tempestade, com o mar bravo. E aí o juiz falou assim, olha, presta atenção no quadro. E quando as pessoas começaram a prestar atenção no quadro, eles perceberam que no lugarzinho bem pequenininho, bem alto lá desse penhasco, tinha um buraco e tinha um ninho onde alguns pássaros dormiam tranquilamente. Enquanto aquele rebu estava acontecendo lá fora, esses pássaros descansavam, dormiam tranquilamente. E por isso, a paz desses pássaros, em meio a esse momento adverso, foi o ganhador desse concurso. É lógico que isso é uma história que alguém inventou, mas que tem tudo a ver com a paz que Jesus ele entrega para nós, que ele nos entregou através da sua ressurreição, essa dádiva que ele nos entregou. Tem tudo a ver, porque é justamente essa paz de, mesmo que as coisas estejam adversas, mesmo que o momento não seja dos melhores em nossas vidas, que nós podemos ter, sentir e mais, comunicar às outras pessoas essa paz que invade o nosso coração, o nosso corpo, a nossa mente, que a gente tem a oportunidade de desfrutar em Cristo Jesus. E para a gente falar um pouquinho sobre paz hoje, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia
lá em João, no capítulo de número 14 e o versículo 27. Lembra? Eu estou com a nova tradução linguagem de hoje, tá bom? E lá, o nosso Jesus, ele falou sobre paz. Então, João, capítulo 14 e o verso 27. João 14 e 27. Se você está com a sua Bíblia aí, vamos acompanhar junto essa leitura. Lá está escrito assim: deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Mais uma vez eu vou ler. Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Queridos, começando então, quero que você deixe sua Bíblia aberta, que a gente vai olhar com carinho para esse texto hoje, para cada pedacinho dele, meditar na palavra de Deus. Olha que interessante. Jesus ele fala que ele vai dar a paz dele para a gente não ficar aflito e para a gente não ter medo. Justamente duas das coisas que envolvem o coração da nossa sociedade hoje. A nossa sociedade é uma sociedade que vive aflita. Não só pela questão do coronavírus, não só por esse vírus que está acontecendo, pelo isolamento social, por aquilo que a mídia tem lançado sobre as nossas vidas, mas também pelos cenários que nós estamos criando dentro da nossa mente do que vai acontecer por causa dessa pandemia. Então, muito mais do que somente esse problema com a pandemia, nós temos cenários. E esses cenários que a nossa mente cria, essa mente que fica sem uma gestão, que fica correndo solta, que vive no automático, acaba criando alguns cenários destruidores, alguns cenários extremamente negativos. E esses cenários acabam trazendo para o nosso coração, para a nossa mente, para o nosso interior, uma sensação de aflição. E o que é aflição? Aflição é justamente um desequilíbrio interior. A aflição é justamente um sofrimento interior. É a gente ficar desesperado. E a gente tem visto muitos quadros de pessoas completamente desesperadas por aquilo que estão acontecendo em suas vidas, pelas notícias que ouvem, por aquilo que falam para elas, pelos cenários que os seus corações produzem. A paz que Jesus tem para nós, ela vem para lutar contra os cenários de aflições em nossas vidas. Se o seu coração hoje está aflito por causa de algo que aconteceu, que está acontecendo, ou por algum cenário que a tua mente vem criando, saiba que a paz de Deus, ela tem perfeitamente o poder de controlar e de acabar com essa aflição dentro de você, trazendo equilíbrio, trazendo estabilidade para a sua vida. E Jesus fala também que essa paz veio para acabar com a aflição. Nós não precisamos andar com o nosso coração aflito e também nós não precisamos ter medo, tá? É contra a aflição e contra o medo. Se a aflição é a questão da gente ficar desequilibrado, desesperado, o medo ele vem com a função de paralisar as nossas vidas. Quem tem medo é uma pessoa que ela não sonha, é uma pessoa que não se levanta pela manhã para conquistar, é uma pessoa que fica sempre paralisada naquilo que ele está, sempre dentro de um ciclo vicioso de destruição, porque o medo ele produz justamente essa paralisia em nossas vidas. E veja como que a paz de Deus ela é maravilhosa. Muito mais do que uma sensação de calma, de tranquilidade, ela é uma arma para a gente lutar contra duas coisas especificamente que ele fala aqui. Contra a aflição, contra os cenários destruidores, contra o desespero, contra o desequilíbrio e também contra aquilo que nos paralisa. Aquilo que se constitui uma prisão, que nos paralisa. Aquilo que se constitui uma corrente, que nos prende a determinadas situações e não dá oportunidade da gente avançar. Ela vem para lutar, é uma arma de ação, de ataque, para a gente lutar contra essas duas coisas. E Jesus deixa muito bem claro nesse texto
que essa paz que ele fornece para a gente, essa paz, ela vai lutar contra a aflição e vai lutar contra o medo em nossas vidas. Querido, se essa é a vida que você tem levado, se você tem levado nesses últimos dias uma vida de medo, uma vida de aflição, saiba que a paz que Jesus tem para você está completamente à sua disposição para que você possa vencer todo o desespero da sua vida, para você vencer toda a instabilidade, todo o desequilíbrio emocional, espiritual, que o mundo, que o diabo, que a nossa carne tem lançado contra nós. E também tem toda a oportunidade, querido, de lutar contra o medo paralisante, contra esse veneno que nos paralisa, que é o medo, que é o pânico, que a gente tem visto com tanta frequência na nossa sociedade. Você não nasceu para viver aflito, você não nasceu para viver sempre com um sentimento de se estar sem rumo, de não saber para onde vai, não conseguir decidir as coisas. Não, você não nasceu para isso. Você nasceu para andar e andar para frente. Você nasceu, Deus fez você com um propósito específico para a sua vida, para você se levantar como filho dele e andar para frente, para você dar passos firmes, porque Deus está com você. E não é esse momento que vai configurar a sua vida, se você usar como arma a paz que Deus tem depositado dentro de nós. A gente vai descobrir nessa ministração que a paz de Jesus já está dentro de nós. E a gente vai saber como operar então essa paz. E também você não foi trazido à existência, não nasceu para viver com medo, para viver paralisado, para viver com medo de tentar, com medo de dar o próximo passo, com medo do que as pessoas vão achar ou falar de você, com medo de opinião alheia, com medo de qualquer coisa que está travando a sua vida. Não, você não nasceu para viver com medo, querido. Por isso, você precisa usar a paz de Deus para acabar com todo o desespero, para acabar com todo o desequilíbrio, instabilidade e o medo paralisante na sua vida. Eu quero voltar aqui ao texto para a gente andar um pouquinho dentro desse texto e analisar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Primeiro, você acabou de descobrir, se você está anotando aí, então anote. Você acabou de descobrir que a paz, muito mais do que algo para você ter tranquilidade, paz, leveza. Sabe aquele negócio, a gente fala em paz, a gente imagina uma rede, a gente imagina deitado na rede, com uma água de coco, aquele negócio assim bem tranquilo. Não, não é isso que a paz de Deus tem para nós. A paz de Deus é muito mais uma arma para que a gente possa colocar um fim em todo tipo de aflição, desespero, desequilíbrio e também um fim, todo medo que paralisa as nossas vidas. Primeira coisa que a gente aprende com esse texto. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é que olha como Jesus fala: deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Olha que interessante essa frase que Jesus fala. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Ou seja, o mundo tem paz para a gente também. Ele não falou aqui que o mundo não tem paz para nós. Ele só falou que ele não dá a paz como o mundo a dá. O veículo que Jesus usa para entregar a sua paz para nós é outro. Não significa que o mundo não tem paz ou não tem um formato de paz para as nossas vidas. Significa que o como, o veículo, a forma como ele faz para que essa paz se desenvolva dentro de nós, para que essa paz esteja em nossas vidas, é diferente daquela que o mundo faz. O mundo também tem uma proposta de paz para a gente. O mundo tem proposta de paz, proposta de prosperidade, proposta de alegria, proposta de todas as coisas que são boas, que são positivas. O mundo tem também. O problema é a forma como ele entrega isso para a gente. O problema é justamente o como, o veículo que ele usa para entregar essa paz para nós, que é a nossa questão hoje aqui, para entregar paz para nós. Como que o mundo entrega a paz para você? Como que o mundo entrega a paz para a minha vida? Sabe qual é o veículo que ele usa? Ele usa o veículo da mentira
chamada controle. É esse mesmo. Para o mundo, quando você tem o controle da situação, você então tem paz. Olha que interessante. E veja se o mundo não é um bom departamento de marketing. Não é gostoso ouvir essa palavra? Você tem o controle. Como assim? Sim, eu tenho controle. Então isso enche o nosso ego, isso enche o nosso orgulho. Esse é o veículo do mundo. O mundo fala assim, olha, quando você tiver controle da situação e da sua vida, você pode descansar, você tem paz. E como esse controle chega para nossas vidas? Quando eu tenho recursos de sobra, quando eu olho lá na minha conta e está tudo azul, e está tudo bem. E veja se nós não somos assim, queridos. Eu não preciso nem usar o exemplo de ninguém, eu posso usar o meu próprio exemplo. Quando a gente faz uma venda boa, quando a gente tem aquele mês muito bom na nossa empresa, aí eu olho lá o nosso saldo, aquilo parece que fala, ai, puxa vida, eu consigo dar uma relaxada agora. Não, aqui ó, essas contas essas aqui já estão pagas, então ok, agora tudo bem, vou ficar aqui em paz, vou ficar tranquilo. Por quê? Porque a gente sente aquela ponta de controle sobre as situações nas nossas vidas. E a gente é assim, seres completamente influenciáveis que sempre querem ter controle de tudo. Mas aí eu quero fazer uma pergunta para você. É possível ter controle absoluto de todas as situações da vida? O que você acha? É possível ter controle das pessoas que estão ao nosso lado? Controlar o meu cônjuge, controlar o meu filho? É possível ter o controle 100%? É possível controlar 100% a minha empresa? Aquilo que os meus colaboradores fazem? É possível controlar 100% o mercado onde a minha empresa está inserida? É possível controlar eu como empregado, o meu emprego 100%? Absolutamente. É possível a gente controlar uma doença que chega em nossas vidas? É possível a gente controlar esse cenário de coronavírus que está acontecendo? Eu duvido que alguém que fez os seus planos lá no finalzinho de 2019 contava com esse problema que a gente vem passando. É possível controlar as coisas, 100% das coisas que estão fora de nós? E não é que a gente vive a vida tentando controlar justamente essas coisas? Não é possível controlar, querido, aquilo que o meu cliente vai fazer amanhã, a notícia ruim de chegar. Não é possível ter controle absoluto. A gente tem um pouco de controle e esse pouco de controle entra no nosso coração e a gente já acha que não. A gente tem um controle de tudo. Não, essa situação aqui eu consigo gerenciar, consigo resolver com a minha capacidade, com os meus recursos. Mas na verdade, querido, se eu depositar minha fé, minha segurança, minha esperança, minha paz sobre esse controle das coisas que estão fora de mim, inevitavelmente, em algum momento, eu vou quebrar a cara. Eu vou dar com os burros na água, como alguém já fala. Eu vou ter problema, porque quando a situação ela sair da minha mão, ela sair do meu controle, do meu raio de visão, do meu raio de conhecimento, de capacidade, e aí junto com o controle, sabe quem vai embora? A minha paz. A minha paz vai embora. Porque esse é o veículo que o mundo oferece. Então, se eu não tenho controle da situação, consequentemente eu não tenho paz. É por isso que é tão importante a gente sempre fazer uma reflexão no nosso coração. A gente sempre passar o nosso coração em revista. Para ver se a gente, meus queridos, para ver se nós não estamos dando independência demais para o nosso coração, para as nossas vidas. Independência demais de Deus. Não, Deus, fica quietinho aí, pode ficar tranquilo no céu aí que eu vou resolver. Tem pessoas que falam até assim, olha, eu nem faço muito pedido para Deus porque eu sei que Ele tem problemas maiores para resolver. Como assim? Na verdade, isso é um senso de independência muito grande que faz a pessoa pensar nesse sentido. Olha, Deus, resolve aí o problema da fome mundial, resolve aí o problema dos outros, do coronavírus, porque da minha vida
pode ficar tranquilo que eu estou dando conta aqui. E isso é essa ponta de achar que a gente tem um controle de tudo. Mas, como a vida sempre tem essas contradições, uma hora ou outra a gente acaba caindo do cavalo. E quando o controle vai embora, quem arruma as malas e vai embora junto com ele é a nossa paz. E veja como está o seu coração. Veja como está a sua vida. Se com a ida embora do controle das suas mãos, de qualquer situação que você está vivendo, que você vinha vivendo, veja se com ele a paz também não foi embora. E aí a paz vai embora, fica um buraco dentro de nós que a aflição e o medo acaba preenchendo. E aí a gente tem um ciclo destrutivo acontecendo dentro das nossas vidas. Por quê? Porque lá no começo eu achei que eu tinha o controle das coisas. O controle absoluto de coisas que estão fora de mim. Isso não é verdade, querido. Não é verdade. A gente não tem controle das coisas que estão fora de nós. Sabe qual é o único controle absoluto que você tem, que Deus te deu, que está na palavra dele? O único controle que nós temos é o autocontrole. Eu só posso controlar a minha vida. Eu só posso controlar o meu interior. Deus me deu o direito de gerenciar e de controlar o meu interior. É por isso que, por diversas vezes, aparece a palavra domínio próprio na palavra de Deus. Você vai ver ela lá em Provérbios, você vai ver também lá no fruto do Espírito, Gálatas 5:22, que uma das partes desse fruto é justamente o domínio próprio, o autocontrole. Não o controle da situação que está fora de mim, mas o controle do meu coração. O controle dos meus valores, o controle do meu pensamento. O autocontrole está nas nossas mãos. É por isso que tem aquela famosa frase, se você quer mudar alguém, comece mudando a si mesmo. Porque sobre o outro a gente não consegue atuar com algum tipo de mudança. No máximo, a gente consegue atuar através do nosso exemplo. Então, se você quiser mudar alguém, mude a si mesmo. E aí, como a gente gosta de controlar o que está fora da gente, e a gente não gosta muito porque dá trabalho, controlar o nosso interior, trabalhar com domínio próprio, aí a gente tem um problema grande. Por quê? Porque eu abro mão do autocontrole, do domínio próprio que está em mim, para tentar controlar o que está fora de mim. Não dá certo isso, porque Deus não criou assim para dar certo. Não é essa a rota que Deus tem para nossas vidas. Não é controlando a situação fora de mim que eu vou controlar a situação dentro de mim. Muito pelo contrário. É controlando a situação dentro de mim que, inevitavelmente, Deus vai controlar, me ajudar a controlar as situações que estão fora de mim. Tá? Para que essas situações não acabem com a minha vida. Então esse é o veículo que o mundo entrega pra gente. É por isso que Jesus fala aqui, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Então, gente, esquece de estar falando, do jeito que o mundo fala para você ter paz, esquece. Eu não estou fazendo assim. O meu jeito, o meu veículo é outra coisa. É de uma outra forma que eu entrego a paz para você. E a gente vai começar a aprender agora, justamente dentro desse versículo. Olha a primeira coisa que ele fala para nós, querido. Deixo com vocês a paz. Ou então, se você está com a tradução mais tradicional, ela está falando assim, deixo-vos a paz. Eu queria começar por aí. Jesus aqui, no capítulo 14, depois do 15, 16, 17, ele estava no finalzinho da sua vida aqui na Terra. Ele estava em um momento onde ele estava fazendo seus últimos discursos, ele estava fazendo assim a última comunicação dele com os seus discípulos, porque ele sabia que daqui a pouco ele seria preso, seria então torturado, seria então enviado para a cruz. Ele estava nesse finalzinho. E quando a gente está no final do percurso da nossa vida aqui, imagine você, coloque-se no lugar dele. Você está no final da sua vida, você sabe que está chegando o final, e aí você está com as pessoas que te amam e que você ama ao seu lado, e você não pode ficar fazendo discurso em cima de discurso para eles, falando um monte de coisa, porque não vai ficar no coração deles. Então você pensa assim, eu vou pegar algumas coisas que realmente fizeram e fazem diferença na minha vida. Eu vou pegar algumas coisas da minha história que eu usei, que foram ferramentas que fizeram a diferença para me comunicar a essa pessoa. Então você vai comunicar umas 2, 3, 4 palavras
para essas palavras ficarem dentro do coração da pessoa que você ama, para que depois que você vá, essa pessoa continue usando esse valor que era um valor para você e também tenha sucesso na vida como você teve. Então imagina um pai falando com um filho, ou no caso dele, que era um mestre, falando com os seus discípulos. Ele teve que pensar muito bem o que ele falaria para os seus discípulos naquele momento. Não era momento de jogar conversa fora. Não era momento de falar qualquer coisa. Era momento de falar coisas específicas que fariam sentido na vida deles depois que Jesus fosse embora. E aí ele escolhe falar assim: deixo-vos a paz. Olha que interessante. Será que Jesus não poderia ter falado assim, ó, deixo-vos a esperança, deixo-vos a fé, deixo-vos o meu poder de curar, o meu poder de expulsar demônios, deixo-vos a riqueza, deixo-vos prosperidade, eu deixo-vos as bênçãos? Não, querido. Jesus resolve, ele pensa, e ele vai procurando o que realmente é importante, o que importa na vida. Ele chega à conclusão que o que ele tinha que deixar para os seus discípulos era a paz. E aí ele fala: deixo-vos a paz. Sabe por que ele falou deixo-vos a paz? Porque a paz sempre foi algo extremamente importante para Jesus. Sempre foi algo de extrema importância para ele. Por isso que ele estava deixando a paz para os seus discípulos. Você não deixa coisas que não são importantes para você, para alguém que você ama. Você deixa coisas que são verdadeiramente importantes, que você sabe que vai fazer sentido na vida dele. Então a paz sempre acompanhou Jesus. Foi algo de extrema importância para ele em todos os seus momentos. E lembre-se, a gente está falando de Jesus, querido. Eu não estou falando aqui de alguém que nasceu num berço de ouro. Eu não estou falando aqui de alguém que nunca teve problema na sua vida, que estudou nas melhores faculdades, que nasceu num lugar nobre, que teve tudo do bom e do melhor e não sabe o que é sofrer. Eu estou falando de Jesus, que nasceu numa manjedoura e estava indo para a morte, que durante a sua vida passou por todos os tipos de sofrimentos, queridos. Alguém que foi humilhado, alguém que tentaram matar ele já muitas vezes, alguém que foi escrachado pelas multidões, que foi escrachado pelos líderes judeus da época, então alguém que sofreu diuturnamente e sofreria com traição do seu discípulo, com o discípulo negando ele, com o discípulo se espalhando, deixando ele sozinho, ele sofreria ainda muito mais, até chegar no dia da sua ressurreição. Mas ele olha para trás e ele julga que, durante todo o seu caminho, aquilo que de mais importante, ou uma das coisas mais importantes que acompanhou ele e que fez ele chegar até aquele momento e que o ajudaria a prosseguir, era a paz. A paz, querido. E aí, vendo que a paz, para Jesus, é um valor extremamente importante, eu pergunto para você: a paz é importante para a sua vida, assim como era para Jesus? Cuidado para você responder essa pergunta. Eu não queria que você respondesse essa pergunta de maneira superficial, só falando assim: Wagner, a paz é importante, lógico, a paz é importante para todo mundo. Eu queria que você refletisse. Olha para as tuas atitudes, olha para os teus pensamentos, olha para o teu comportamento, olha para os teus sentimentos hoje, olha para as tuas crenças, olha para aquilo que você tem dado mais tempo, olha para aquilo com que você gasta os seus recursos, que você investe a sua capacidade e responde para si mesmo e para o Espírito Santo que está aí com você. A paz é importante para você? Como que a gente trata, queridos, algo que é importante para a gente? Algo que é importante para a gente deixa guardado e pega só de vez em quando? A gente deixa juntar poeira? A gente não dá atenção? Como é que você trata o seu cônjuge, a sua família, os seus filhos? Como você trata a sua carreira, a sua empresa, o seu emprego? Como que você trata os teus sonhos? Coisas que são
importantes, pessoas e coisas que são importantes para nós. Como que você trata? Como que a gente trata aquilo que é importante na nossa vida? Nós valorizamos ou a gente deixa para lá e pega só de vez em quando? É uma coisa que é transitória para a gente, efêmera. Quando eu quiser eu pego. É assim que a gente trata? Não, querido. Tudo que eu não dou atenção, tudo que eu esqueço, tudo que eu largo, tudo que eu viro as costas, consequentemente, eu estou falando para a vida. Isso não é importante para mim. Porque se fosse importante, estaria comigo o tempo todo. Se for realmente importante, eu estaria valorizando o tempo todo. Mas como que nós somos? Diante das notícias desagradáveis da nossa vida, quem é que quase que em primeiro lugar na nossa vida arruma suas malas e vai embora? Quem é que faz isso? Sabe quem é? É a paz. Parece que qualquer coisa consegue roubar a nossa paz. Será realmente que a paz é importante para a gente? Assim como era importante para Jesus, que nos últimos dias da sua vida falou assim: olha gente, o que é importante de verdade, deixo-vos a paz. Será que é importante para a gente, querido? A paz, meu querido, minha querida, não é simplesmente um sentimento de bem-estar. Esse sentimento de bem-estar, se eu for viver de sentimento de bem-estar, eu estou enrolado. Porque hoje talvez eu tenha bem-estar, mas se eu levantar amanhã meio virado, pronto, a minha paz foi embora. Então não tem nada a ver com sentimento. A paz também não tem nada a ver com o meu racional, simples e puramente. Por quê? E que nem a gente estava falando até agora. Se eu controlo uma situação e eu controlo a situação com o meu racional, se eu controlo, eu tenho paz. Quer dizer então que se fugir da minha mão também, a minha paz vai embora? Não. Assim como para Jesus, para nós, a paz tem que ser um valor, uma crença. Tem que estar no âmbito da fé. Tem que estar enraizada profundamente dentro de nós. Nós temos que conscientemente lutar pela paz. Uma pergunta para você. Se o seu filho, sua filha, ficasse doente, o que você faria? Você deixaria ele lá? Ou você usaria todos os seus recursos, relacionamento, capacidade, dinheiro, seja lá o que for, para você encontrar algum medicamento, alguma cura para o seu filho? Sabe por quê? Porque o seu filho é importante. E a paz? Ela é importante para você? Aquilo que é importante para a nossa vida, nós lutamos por ela. Agora eu pergunto para você, diante das circunstâncias que estão sendo apresentadas para você nesse cenário de isolamento social que a gente está vivendo, você tem lutado pela paz? Não. Eu não vou deixar qualquer situação abalar o meu coração e roubar a minha paz. Eu valorizo a minha paz interior. E eu vou lutar por ela. Você está fazendo isso? A gente luta pela nossa paz? Ou a gente acha que é só uma oração e Deus vai dar paz? A gente acha que a paz tem que ser algo assim, meio que automático, que chega na minha vida? Meio que naquele negócio de deixar a vida me levar e tal, daqui a pouco eu encontro a paz e eu fico tudo na paz. Não, não é assim. A paz que Jesus está falando é uma paz que Jesus lutou por essa paz todos os momentos da sua vida. Jesus não permitia que pensamentos negativos roubassem a sua paz. Jesus não permitia que comentário atravessado das pessoas roubassem a sua paz. Por quê? Porque Jesus, assim como nós, tinha dentro de si, como tem dentro de si, um regulador, uma balança. Chegava lá a palavra negativa para dentro da vida dele, alguém xingando, alguém querendo matar, alguém falando que ele não ia conseguir, alguém falando que ele não era nada, e aí que isso caía dentro dele. E a paz estava na outra balança. Aí caía, ele fazia esse teste, ele trabalhava com essa balança, regulava essa balança, daqui a pouco a paz fazia assim, ó. E ele chegava à conclusão: não, essa palavra, esse sentimento, esse pensamento, seja lá o que for, esse mal não tem o direito de roubar a minha paz. Então, tchau. Eu decido manter a paz na minha vida como um valor prioritário,
como um valor inegociável na minha vida. E aí eu pergunto para você mais uma vez, a paz é importante para você? Porque se for importante, você vai lutar por ela. Se for importante, você não vai abrir mão dela, assim como Jesus não abriu. E eu não estou falando aqui de qualquer pessoa, como eu disse anteriormente, se a gente dá uma olhadinha no que esperava Jesus, queridos, era algo aterrador. Esse é o Jesus que mais à frente está ajoelhado, orando ao Pai e suando sangue. Esse é o mesmo Jesus que chega lá na cruz completamente torturado, com o seu corpo já todo ensanguentado para ser pregado na cruz, aonde um prego vai transpassar as suas duas mãos e vai transpassar os seus pés. Você imagina a dor que ele estava sofrendo. Mas aquela dor não tinha a capacidade de roubar a paz interior de Jesus, ainda que aquela dor fosse legítima. Ainda que todos os seus músculos, que todos os seus nervos, ainda que todo o seu corpo gritasse de dor enquanto aquele prego estava perfurando a sua mão, mas não tinham o poder de roubar, porque nada era mais valioso para ele do que a sua paz. E como que você sabe disso, Wagner? É só você continuar lendo a crucificação. Jesus, naquele momento de dor, naquele momento aterrador, ele tem a coragem de falar: Pai, nós falamos semana passada isso aí, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mais um pouquinho à frente você encontra ele olhando para Maria, olhando para João e falando assim: filho, aí está a sua mãe, mãe, aí está o seu filho. E desde aquele tempo então, João recebeu Maria em sua casa. Mais um pouquinho à frente você encontra ele conversando com o ladrão na cruz, que fala assim: lembre-se de mim quando o Senhor entrar no teu reino. E ele diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Fala para mim, não é uma pessoa que vive a paz como um valor inegociável que teria capacidade de falar algo desse tipo? Se fosse uma pessoa que deixasse a sua paz ser negociada de qualquer forma, você acha que ele teria a força interior para fazer esses três discursos que ele fez, olhando para as pessoas com um olhar de compaixão? E lembre-se, hein? Ele não sofreu como Deus, ele estava lá 100% como homem. Então, o prego na mão dele doeu, e muito. Uma dor excruciante. Mas, ainda assim, não teve o poder de roubar a sua paz, porque a paz para ele era importante. E para nós, é importante? É importante? Tem hora, queridos, que a gente tem que pensar um pouquinho sobre qual é a qualidade dos nossos sonhos. A gente fica pensando muito em conquistar, eu quero conquistar, eu quero mais, que é uma coisa normal do ser humano, né? Sempre querer mais. Isso é legítimo, a gente tem que conquistar, tem que se levantar, tem que ir à luta, tem que brigar mesmo, mas a gente tem que pensar um pouquinho sobre se eu estou querendo conquistar, e eu estou abrindo ao mesmo tempo mão de coisas importantes em minha vida. Chega um momento que a gente tem que parar e refletir sinceramente se a gente não tem que abrir mão de coisas hoje que estão roubando a minha paz. Abrir mão hoje de coisas que estão roubando a minha paz, que estão me fazendo negociar a minha paz, que estão roubando a minha paz e, consequentemente, roubando a minha saúde emocional, a minha saúde espiritual, a minha saúde física e a minha saúde relacional. Está indo para o buraco. E eu continuo com esse pensamento de conquistar. Para você que é empresário, eu quero abrir uma figura. Muitos empresários acham que o negócio é só ganhar mais. Então eu tenho que dar um jeito de fazer a minha empresa vender para mim ganhar mais. Mas, na verdade, qualquer pessoa que estude um pouquinho sobre empresa sabe que não é só ganhar, mas é você também cuidar do seu custo. Tem coisa no seu custo que não adianta, quanto mais você ganhar, se você não trabalhar muito bem o seu custo, tudo aquilo que você ganha é como se a gente colocasse num bolso furado, vai embora. A gente tem que ganhar, lógico, faz parte, a gente tem que correr atrás, mas a gente tem que ter a capacidade de olhar como que está o nosso custo. Será que na ânsia de querer ganhar, eu não estou deixando com que tudo aquilo que eu estou ganhando entre num bolso furado e vá embora? Como que está o meu custo? E aí, avaliando o meu custo, eu consigo então, de repente, ganhar muito mais do que se eu ficasse só na ânsia de querer mais, ganhar.
E isso é uma figura só que eu trouxe. Da mesma forma eu trago para a nossa vida, querido. Sabe? De vez em quando a gente quer colocar tantas coisas dentro de nós que aquilo que é realmente importante acaba ficando em segundo plano. E aí a gente só vai ver lá na frente, quando a gente trazer consequências erradas, consequências ruins para nossas vidas, consequências dolorosas para a nossa vida. Então chega uma hora que a gente tem que pensar assim, se não é hora da gente abrir mão de coisas que estão roubando o que é importante na nossa vida. E uma dessas coisas importantes é, sem dúvida, a paz. A paz que vem de Deus para as nossas vidas. Pense só, nós somos como uma figura também, como esse copo d'água. Vamos supor que esse copo d'água ele tem 500 ml. Se eu colocar 510 ml, esses 10 ml que eu vou colocar, ele vai para fora, não vai ficar dentro do copo. Então eu fico, e de repente, de uma certa forma, somos como esse copo. A gente fica tentando colocar coisa, e a preocupação disso, a preocupação daquilo, porque eu tenho que ganhar, porque meu Deus é minha empresa, e a gente vai indo, e daqui a pouco a gente não consegue ter espaço para o que é importante, que é a nossa paz. Então, de repente, a gente tem que colocar algumas coisas para fora, para sobrar espaço dentro de nós, para que nós tenhamos a paz verdadeira. Avalie a sua vida. Veja se não tem coisas dentro de você que estão roubando a sua paz e que no frigir dos ovos não são tão importantes assim para a sua vida. Então, a paz era algo extremamente importante para Jesus. E olha que interessante, deixo com vocês a paz, algo macro, grande. É a minha paz que eu vos dou. Primeiro ele oferece a paz para nós. Depois ele fala que a paz que ele vai dar é a minha paz. Então, se a gente olhar para esse versículo, para essa parte de é a minha paz que eu lhes dou, de quem é a paz, queridos? É de Jesus. Ele é o gerador de paz. Ele é justamente aonde a paz nasce. E se ele é o gerador de paz, o que eu como filho tenho que fazer? Eu tenho que me conectar e permanecer conectado a ele. E como eu faço isso? Quando eu assumo a sua perspectiva de vida para a minha vida. Não adianta eu ficar buscando a perspectiva do mundo para a minha vida, buscando aquilo que o mundo fala que é certo para a minha vida e achar que eu vou conseguir a paz que vem de Jesus. Não vou conseguir. Eu vou conseguir momentos de paz, mas inevitavelmente, quando o controle sair da minha mão, eu vou cair. O que era a perspectiva de Jesus? Na perspectiva de Jesus, a confiança dele sempre estava em Deus Pai. Aonde está a nossa confiança nesse tempo de aflição que nós estamos vivendo? Nesse tempo de isolamento social? Sobre o futuro que há por vir aí para frente? Aonde está a nossa confiança? Aonde está a nossa fé? A nossa fé está cravada no nosso Pai Celestial, porque a de Jesus estava. Por isso ele se tornou nascedouro de paz para as nossas vidas. Aonde está a nossa confiança, querido? Para Jesus, o importante era estar conectado com o seu Pai. Estar num relacionamento profundo, verdadeiro de pai e filho, em todos os momentos da sua história. Como anda o nosso relacionamento com o nosso Pai? A gente reclama muito que as coisas estão invadindo a nossa mente, que a gente não tem paz, que as coisas estão vindo sobre a nossa vida, que a gente está se sentindo pesado. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, tudo isso vem acontecendo porque eu não estou conseguindo ter um relacionamento significativo com o meu Pai. Sempre que eu chego diante do meu Pai, eu estou lá só pedindo, como se ele fosse um caixa eletrônico que tem que sacar lá o dinheiro na hora que eu quero. Pai, me dá isso, Pai, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Aí, a hora que isso é resolvido, eu deixo o meu Pai lá em stand-by e eu vou viver a minha vida. Como está o nosso relacionamento com o Pai? Através do seu Espírito Santo. Isso era importante para Jesus. Então, enquanto eu não assumir a perspectiva de Jesus para a minha vida, a minha confiança está nele, os objetivos que são para a vida dele
também eu assumo para a minha vida. Aquilo que era importante no relacionamento com Deus, eu também trago para a minha vida. Enquanto eu não conseguir alinhar essas verdades com a minha vida, querido, eu não vou conseguir viver a paz que Ele tem para mim. Nós aprendemos então nessa noite que você, que eu, nós precisamos entender que a paz é uma arma para combater as aflições da vida, o medo da vida. Nós aprendemos também que o mundo ele entrega de uma maneira errada a paz para nós, através do controle de coisas de fora, e nós não temos controle do que é de fora. Nós entendemos que a paz é um valor que não pode ser negociado em nenhum momento da nossa vida. É normal a gente ficar instável, é normal a gente ficar triste, é normal a gente se abalar pelas situações e pelas notícias da vida, mas não é normal viver assim. Receber uma notícia e ser abalado é uma coisa, receber a notícia e se entregar é outra, completamente diferente. Nesse momento que é a hora de eu lutar pela minha paz, pela paz que Jesus deu para mim. Como que eu faço isso? Alinhando a minha perspectiva com a perspectiva de Jesus sobre a vida, sobre Deus, sobre as coisas e sobre as pessoas. Eu oro a Deus para que essa palavra faça todo sentido em sua vida, para que ela penetre profundamente no seu coração e que você tenha uma semana de muita paz, não só como sentimento, não só como pensamento, mas como uma crença profunda e inegociável dentro de você. Por isso, eu quero orar a Deus para que essa paz ela possa estar com você em todos os dias da sua vida. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, eu quero, Senhor, te agradecer por essa palavra, Senhor, e pedir que o Senhor cele essa palavra no coração, Senhor, de cada pessoa, cada família que está nos ouvindo, meu Deus. Senhor, como filhos amados e aceitos pelo Senhor, nós assumimos essa herança, Senhor, de paz que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. E eu peço a tua ajuda para que nós possamos viver a integralidade da paz sobre a nossa vida em todos os nossos dias, independente daquilo que venha sobre nós, Senhor, que o nosso relacionamento esteja tão significativo contigo, que a tua presença seja tão profunda em nossa vida, que a estabilidade jamais nos abandone, que a nossa paz, que a paz que vem do Senhor jamais seja negociada em nosso interior, Pai. Permita-nos ter essa visão, Senhor, que o Senhor já entregou a paz para nós e que nós podemos já começar a viver a partir de agora essa paz, Senhor. Ao assumir como Jesus esse valor dentro dos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa as famílias. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada vida, Pai. E traga, meu Deus, a tua prosperidade, Senhor. Traga, Senhor, o teu relacionamento, a tua presença sobre nós, meu Deus. Abençoa a nossa semana. Em nome de Jesus, amém e amém.